Olá, vamos comentar a respeito da obra Luz Imperecível no capítulo 104, Escolha, em que Mateus 25:32 deixou-nos: e todas as nações serão reunidas diante dele. E apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E todas as nações que serão reunidas diante dele, o Honório vai explicar, indistintamente, sem discriminação. Os espíritos reencarnados neste ou noutro país, recebendo a mensagem do Evangelho diretamente do Cristo, quando de sua presença entre nós, ou através de seus emissários, mesmo na mais remota antiguidade, pois os profetas em Israel e os diversos enviados em todas as terras do mundo sempre trouxeram a sua palavra de acordo com as necessidades das criaturas. Por isso o Mestre asseverou: e este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Mateus 24:14. Imperioso ponderar-se que a sua orientação não se destina a pessoa ou grupos específicos, mas se direciona a todos, sem exceção. O mesmo ocorre no interior de cada qual, cujo terreno se constitui de áreas das mais diversificadas expressões, a formarem províncias, cidades, aldeias, em que predomina a tônica dos condicionamentos e dos caracteres que temos cultivado no tempo. Muito a propósito, argumentava Jesus que haveria lutas de nação contra nação, de reino contra reino, quando os padrões superiores, por ele disseminados, entrassem em confronto com os núcleos da insensatez e da desilusão. No seu encaminhamento, os fatos iriam sugerir opções corretas a cada um. As nações interiores, eleitas por residência mental do ser, passam a se constituir em fonte determinante do mundo, ambientes, situações e acontecimentos a que temos que nos ajustar no plano exterior. O terreno e eventos de fora serão sempre e inquestionavelmente o reflexo do que trazemos no coração. Selecionar a cada instante os elementos que cultivamos no íntimo é, pois, medida de bom senso. A reunião de todas as nações diante dele é medida também de foro impessoal, proporcionando-nos condições de reavaliação e recomposição do destino ante a sua presença. Neste caminho mais acertado, quanto ao porvir, podemos dizer que, depois de cada ato, de cada realização individual ou em grupo, no devido momento, nos veremos face a face com os resultados de nossas ações. Como podemos compreender dos ensinos do Honório, a vida do Cristo, ou a sua vivência ilustrada no Evangelho,
foi dirigida a todas as criaturas do planeta. Suas páginas augustas foram cotejadas em todos os idiomas, embora as características e escolhas próprias de cada povo. Em todos os tempos, os emissários do Cristo palmilharam suas experiências na terra, para que o rebanho humano não ficasse desprovido das virtudes excelsas que exornam o caráter diamantino dos bons orientadores refletindo Jesus. E como o terreno de fora convoca-nos a olhar para dentro, em nossas inúmeras romagens em terras diferentes, já interpelamos os conceitos milenares com a acústica da alma, muitas vezes indiferentes, outras com interesse próprio, de acordo com as nossas convenções. São as nações interiores, como aponta o Honório. Cada intimidade representa uma nação, um reino, uma instância do eu. E o que está definido é que ele vai reunir todas as nações. E o recado de nosso saudoso amigo é que temos que selecionar os elementos que cultivamos no íntimo para reavaliação e recomposição de destino diante dele. Uma página de reconforto ou uma emissão de um gesto norteador de alguém representam a presença dele junto a nós por sintonia buscada. Ele nos reúne em seu ensino para que venhamos aproveitar o visitante para modificar padrões renovadores. Porque desse processo de ajuste ou de negação, o resultado da escolha virá inevitável. Na obra Boa Nova, Humberto de Campos registra os acontecimentos que marcaram a vida do Mestre com os discípulos. E um dos fatos que mais deixava os seguidores do colégio apostolar perplexos era a lida de Jesus perante os endemoniados. O Filho de Deus detinha tamanha força magnética de atuação sobre eles que Tadeu não compreendia da razão de Jesus não solucionar todas as questões acerca das opressões do mal. E certa vez, Tadeu, aproximando do Senhor, o indagou do motivo de ele, que afastava com tanta maestria e precisão os espíritos malignos de suas vítimas obsidiadas, não submetia todos esses seres inimigos da luz ante sua autoridade, convertendo-os todos ao reino de Deus? No momento de serenidade crepuscular, após Jesus lhe ouvir as ponderações, falou-lhe com firmeza: Tadeu, qual o principal objetivo das atividades de tua vida? Como se estivesse inspirado pelo alto, respondeu com sinceridade: Mestre, estou procurando realizar o reino de Deus no coração. Se procura semelhante realidade, por que a reclamas no adversário em primeiro lugar?
Seria justo esqueceres as tuas próprias necessidades nesse sentido? Se buscamos atingir o infinito da sabedoria e do amor em nosso Pai, indispensável se faz reconhecermos que todos somos irmãos no mesmo caminho. E continuando os estudos do Honório, tem a parte de "e apartará uns dos outros", no que ele diz. Jesus, apontando bem a virtude devidamente assimilada, estabelece um padrão vibratório caracterizado pelo despertar do Cristo interno. Ao atingir esse estado de alma, característico do avanço consciente, a individualidade estará se desvinculando de antigos modelos que aprendiam no passado, penetrando outros planos vibracionais consoantes com a mentalidade que ele elege. Por outro lado, o conhecimento não acionado instaura fatores de desarmonia dos refolhos da mente, responsável pela vinculação com faixas detonadoras do sofrimento, a gerarem tristes períodos de reciclagem em planos inferiores, já percorridos no pretérito milenar. A separação constitui, assim, um ato natural que se segue à esteira de experiências e testemunhos vivenciados de modo correto, suscetível de operar-se pela necessária conjugação de cada qual aos grupos a que veio juntar-se pela eleição decorrente do plano de vida que adotou, segundo o direito de seleção, levado a efeito na esfera do livre-arbítrio. E como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, ele fala, com o propósito de tornar a lição ao alcance de todos, o mestre recorre mais uma vez a um fato de conhecimento geral. Comparando as criaturas com os elementos de um rebanho, ele proporcionava o melhor entendimento quanto aos imperativos cíclicos de seleção a nível vibratório e espiritual. Ao avocar a imagem dos bodes e das ovelhas, nos proporcionava examinar nossa posição ante os desígnios superiores. O bode, mamífero ruminante, como macho, é a representação da pessoa ainda presa a uma postura mental sustentada pelos interesses pessoais, a retratarem vivências repetitivas, petrificadas no tempo e no espaço. De outro lado, a ovelha, amplamente registrada no Evangelho, caracteriza aquele tipo dócil, com postura simples, apto a doar incessantemente, sempre em sintonia com o comando do pastor. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. João 10:14. Quantos ensinos neste comentário do Honório. Em nossa escalada em aderir ao programa Salvador, ou nos mantermos na costumeira condição condicionada nossa há muitos milênios, abrem-se dois trajetos de experiências adotadas, simbolizando nesse esforço as figuras de linguagem representadas no bode e nas ovelhas.
permanecer no estado de acomodamento, nós retraímos a produção de habilidades novas no conteúdo do sentimento e do raciocínio e geramos desarmonias na mente. Avançando nos ideais de beleza no sentimento e fixando essas condições em nós, pelo labor de realização com o Mestre, espraiamos o campo mental em estado de esperança e alegria suave. E como lembrou Honório, o bode expressa teimosia e constância sem progresso, enquanto a ovelha dócil ao comando do seu pastor se entrega ao processo de ser conduzida, confiante e determinada, porque a voz que a guia é inconfundível. Quando Tadeu indaga de Jesus se não seria justo convocar todos os gênios malfazejos para que se convertessem à verdade dos céus, Jesus, ajudando-o na compreensão mais ampla, ajuntou: por que motivo não procede Deus assim? Porventura teríamos nós uma substância de amor mais sublime e mais forte que a do seu coração paternal? E prosseguiu: Tadeu, jamais olvidemos o bom combate. Se alguém te convoca ao labor ingrato da má semente, não desdenhes a boa luta pela vitória do bem, encarando qualquer posição difícil como ensejo sagrado para revelares a tua fidelidade a Deus. Abraça sempre o teu irmão. Se o adversário do reino te provoca ao esclarecimento de toda a verdade, não desprezes a hora de trabalhar pela vitória da luz, mas segue o teu caminho no mundo, atento aos teus próprios deveres, pois não consta que Deus abandonasse as suas atividades divinas para impor a renovação moral dos filhos ingratos que se rebelaram em sua casa. E numa síntese maravilhosa, em que seu discípulo jamais olvidaria, arrematou: é indispensável meditar na lição de nosso Pai e não estacionar a meio do caminho que percorremos. Os inimigos do reino se empenham em batalhas sangrentas? Não ouvides o teu próprio trabalho. Padecem no inferno das ambições desmedidas? Caminha para Deus. Construir e edificar é sempre melhor.